Salve, psiconautas do Brasil! Este é o seu canal de curiosidades sobre os mistérios da mente humana e os segredos da psiquiatria. Aqui, 3 psiquiatras com visões muitas vezes diferentes sobre os fenômenos psicológicos irão discutir os elementos que estão por trás de nossos neurônios e a matemática que produz o que chamamos de mente humana. Para que esse projeto dê certo, a gente pede que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative os sininhos das notificações, comente e compartilhe com seus amigos. Eu sou o Rodrigo Ramos, psiquiatra e psicodramatista, e estou aqui com o psiquiatra e ponderoso Roberto Canton. Olá, como vão, queridos? Hoje vamos ter a presença de alguém que vai poder nos ajudar a enxergar vocês de uma outra forma, né? Eu acho que ele vai poder ajudar vocês, eu acho. E que vai ter uma grande contribuição para a gente. No seu caso, Eu acho que não tem. No seu não, bom. E estamos aqui também com o expectável psiquiatra Dr. Ricardo Abel. Obrigado pela parte que me toca, isso mesmo. Hoje a gente vai ter conversas, ao mesmo tempo que profundas, a gente também vai ficar um pouco na superfície das pessoas, eu acho. Uau! Vamos ver, vamos ver. E a estética é a grande pandemia de todos os tempos. Antigamente divulgada sobretudo para o público feminino, ela foi levada ao público masculino pela interação e influência das redes sociais. As pessoas parecem não estar felizes com o seu corpo e com quem elas são. E procedimentos estéticos como cirurgia plástica não param de crescer. Para conversar sobre isso, estamos aqui com o cirurgião plástico, Dr. Rafael Batista, especialista em contorno corporal e lipoaspiração. Seja bem-vindo, Dr. Rafael. Muito obrigado pelo convite. Vai ser uma noite de muitas ideias. Eu acho que a gente vai perceber que a cirurgia plástica é praticamente uma psiquiatria com bisturi na mão. Uau! Eu acho. Ricardo Abel, cabe a você a primeira pergunta. Eu começo? Muito bem. Doutor Rafael, por que a beleza importa? Uau! Desculpa. Eu acho que a beleza ela pode ser considerada um tipo de inteligência, né? A verdade é que os conceitos mais modernos mostram que as pessoas que têm um grau de beleza, um padrão estético, elas acabam tendo uma capacidade de resolver problemas e isso é um facilitador na vida delas, né? Então existe um padrão que é ditado socialmente, que ele é variável, né? A Mona Lisa ela tinha um tipo de corpo, hoje as pessoas buscam outro tipo de corpo, que tem a ver com fatores sociais, fatores culturais e também econômicos, né? Então acho que a beleza ela importa pela harmonia da natureza, a natureza tem a beleza. Sim. E a gente para ver o que é belo, né? A gente para ver uma floração, a gente para ver um pôr do sol. Sim. Tem aquela coisa das proporções áureas, né? Tem uma matemática envolvida na beleza. Sim, sim. E acho que a beleza importa por tudo, né? Acho que a beleza ela faz com que a gente pare o tempo para se entregar aquela contemplação. O que eu acho que mudou muito depois do advento das tecnologias, pós-pandemia, essa utilização das mídias sociais para comunicação, as teleconsultas, o home office, a gente passa a procurar a beleza em nós mais do que antes. A beleza, você contemplava mais a beleza, agora a gente começa a procurar essa beleza no nosso ser, na nossa composição de imagem. Eu acho que a beleza importa. Como o Ricardo ele não tem muito a beleza externa, ele procura a beleza interior, né, Ricardo? Não, eu nunca fiz endoscopia, nem colono. Eu gostaria, assim, que eu acho que é bastante importante, acho que quando você falou, dá para derivar vários assuntos, né? Mas eu acho que seria importante para as pessoas terem um pouco de noção qual é a formação de um cirurgião plástico, qual foi a sua trajetória até aqui, quantos anos de formação, porque a gente também acho importante a gente trazer isso como informação para o nosso público, né? Porque cada vez mais a gente vê muitos profissionais com formações não tão adequadas, né? Exercendo atividades que não são peritos em tal. Gostaria, então, por favor, só para você descrever um pouco sua experiência, sua formação. Eu vou aproveitar e vou derivar um pouquinho. Bom, o médico cirurgião plástico, ele é um médico, ele tem 6 anos de faculdade de medicina, 3 anos de cirurgia geral e são 3 anos de cirurgia plástica geral. Depois disso, muitos de nós fazem alguma subespecialização.
estética, queimados, microcirurgias, reconstrução mamária, etc. E tem uma coisa que eu acho que é muito importante na formação do cirurgião plástico e para o entendimento da cirurgia plástica, que ela nasceu da cirurgia plástica reparadora. Primeiro eu tive um problema, eu tive um defeito, e quando eu corrigia isso, eu tinha um benefício estético. Então eu sempre faço uma brincadeira com meus pacientes. Eu falo assim, o paciente tinha uma lesãozinha de pele aqui do lado. A hora que eu fechei, eu precisei tracionar um pouco. O paciente volta depois de um mês e fala assim, doutor, que legal, esse lado está muito mais bonito que esse. Agora puxa esse lado também. E nasceu a ritidoplastia, né, nessa cirurgia do rosto. Então, a formação do cirurgião plástico, e acho que dos dermatologistas também, que também é uma formação extensa, ela passa muito pelo convívio da doença e a busca da cura da doença, e isso levou muitas vezes a um aprimoramento estético, uma melhor estética, né? Eu acho que esse é o grande diferencial. Eu acho que é um profissional que ele está muito preparado e lidar no dia a dia com tumores, com reconstrução, com perdas de pele, com queimaduras, com doenças graves, e também faz a estética. Então ele tem um manejo mais amplo de todas ele tem uma série de recursos e de conhecimentos que lhe faz assim ter uma expertise muito interessante, né? Então eu acho essa formação. Eu não sei se você tem esse dado, mas se você não tiver, chuta de acordo com a sua intuição. Qual que é a porcentagem de pacientes que ficam plenamente satisfeitos com a cirurgia plástica com relação àqueles que vão procurar, não ficou legal, agora eu quero consertar isso, agora eu quero consertar aquilo? Aproximadamente 70% fica 100% satisfeito, né? Eu acho que aí depois tem uns 10% que ficam parcialmente satisfeitos e tem alguns que vão procurar mais um reparo. Desses pacientes que estão insatisfeitos, eu acho que é importante a gente entender que nem sempre a cirurgia plástica ela pode oferecer tudo que você expecta, tudo que você como que você criou aquela autoimagem de onde você ia chegar, né? É diferente você pensar por exemplo, em cirurgias de mama. Uma paciente muito jovem, no lípara, não teve nenhum filho, ela quer aumentar, volumizar um pouco a mama dela. Essa paciente tem um resultado mais bonito do que uma paciente que já teve, por exemplo, 5 gestações e está com 60 anos. Então, é muito, muito importante nesses pacientes que estão insatisfeitos, a gente ter uma boa anamnese psíquica antes. Você tem que entender em que página que esse paciente está, né? O que ele espera, né? Essa modulação de expectativa é muito importante. E tem aqueles pacientes com uma expectativa irrealizável? E se tem, como faz o cirurgião para baixar a bola? É muito decepcionante para o paciente. Pergunta, né? Se você pegar, por exemplo, pacientes obesos que querem fazer lipoaspiração, acho que cai um pouco nisso. Não cai. Não, eu ia perguntar uma coisa, você puxou para outro lado, nada a ver, mas tá, agora já foi. Agora já dá para fazer. Depois eu pergunto de novo, enfim. Não, vamos começar pela... Tá bom. Vamos pensar a gente junta as duas. Você perguntou, então, quando o paciente tem uma expectativa muito irreal. Isso. Eu acho que a primeira consulta, né? Eu tô com 52 anos, né? A primeira consulta minha, ela tem 1h30 de duração. Porque se a gente for especificamente na queixa, às vezes é muito objetivo, né? Eu quero levantar o meu nariz, né? Eu quero estreitar o meu nariz. É meio objetivo, né? É igual a cirurgia, as consultas da dermatologia, é muito rápida, né? Às vezes você entrou na porta, o médico já fez o diagnóstico, ele tem um tratamento. Mas ele tem que conversar um pouquinho com você, né? Na cirurgia plástica especificamente, essa consulta de 1h30, o paciente tem um pré-questionário que você tenta entender qual que é a visualização dele, né? Tá. Por que ele está com aquela visualização, qual que é a expectativa dele, que momento de vida que ele está, né? Eu brinco que tem algumas armadilhas, né? Às vezes você está num término de um relacionamento e você está simbolizando na sua mama uma dor sua, que é muito frequente, né? Quando você acaba um relacionamento, você simbolizar algum dos órgãos, né? E a paciente busca uma cirurgia tentando que aquilo seja um recomeço, né? Então, acho que para você conseguir fugir dessa armadilha, você tem que ter uma anamnese bem mais profunda e o entendimento da pessoa. Tem que conectar com a pessoa. Tá. Se você não conseguir essa conexão, faça mais uma consulta, converse novamente, questione se ela quer mesmo operar, né? Fale das possíveis complicações, né? Sim. Se você aceitaria uma complicação, como é que você trataria? E acho que também a gente também tem que saber... Eu vou fazer uma brincadeira. Tem que saber perder o paciente, mas não é perder o paciente. É saber ajudá-lo numa profundidade
maior, né? Uma coisa um pouco mais ampla. Às vezes tem que falar assim, vamos parar um pouquinho, vamos conversar com um colega psiquiatra, vamos reciclar, ou vamos chamar o seu companheiro para ele participar dessa consulta, né? Então, eu acho que nem sempre você vai conseguir, né, Abel? Você sabe, Não, claro. né? É mais ou menos como que vale mais a verdade ou vale um paciente a mais? Eu acho que a gente está, né, num turnover exatamente do oposto disso, né? Eu, por acaso, vou confessar que eu conheço esse médico, né, desde as iniciais cadeiras da Faculdade de Medicina. E, de certa forma, até me surpreendeu a sua escolha pela cirurgia, porque você sempre foi uma pessoa bastante sensível, né? Mas eu acho que você faz o fechamento na cirurgia plástica dessa forma, né, como você está colocando, que eu acho que são poucos, né, profissionais que eu acho que trazem isso, porque eu acho que há um padrão de beleza, a pessoa vai no consultório, né, do cirurgião plástico, exatamente, né, com essas questões mais pontuais e bastante mobilizadoras, mas se ela não tiver um acolhimento, né, adequado, se ela não, né, alguém não puder trazê-lo para reflexão, para essa simbologia que está tendo, né, fazer uma mamoplastia, né, querendo empinar, querendo, né, virar, fazer qualquer um procedimento estético sem refletir sobre. Então, qual é a pergunta, Roberto? Eu estou respondendo a minha pergunta. Você está perguntando e respondendo. Ele está falando que pode haver uma simbologia, né? Obrigado. Por favor, obrigado. Como você falou, então tem uma simbologia como você falou. Essa particularidade que você tem, isso está dentro da formação, do cirurgião plástico, né, assim, pensando em termos de residência e tudo mais. Isso é abordado? Isso tem uma matéria específica? Tem algo específico em relação a isso? Sim, sim. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica ela tem um cuidado de tentar uniformizar um pouco desse ensino. Então, existem aulas obrigatórias semanais para todos os residentes de cirurgia plástica. E é muito estudado dismorfismo, né, e outros distúrbios de imagem, né? É conversado um pouco sobre a parte dessa interdisciplinaridade com doenças que levam a deformidades físicas. A gente tem na medicina muitas terapias que elas são extirpativas, né? Muitas vezes a gente tem que, às vezes, sacrificar um órgão para o paciente poder ir em frente, né? E é muito dolorido isso. Então, existe sim uma interface, mas eu confesso que me interessa mais, e é uma peculiaridade da nossa clínica, a gente buscar essa compreensão um pouco maior. Eu sempre brinco que o consultório vai ficando com a cara da nossa loucura, né? Normal, né? Normal. Porque se você atende um paciente que busca esse padrão de atendimento, ele vai encaminhar alguém que busca esse tipo de acolhimento também. E o oposto também, né? Se é uma pessoa extremamente objetiva, que ela quer simplesmente operar o nariz e ir embora, ela fala assim, pô, o cara tem 1h30 minha, né? Tipo, 15 minutos dela, vai procurar logo outro meu lugar, nariz né? E pronto, Só me opere pronto, né? Então, agora eu queria que vocês permitissem que ele respondesse minha pergunta sobre o obeso que procura lipoaspiração. Que isso acontece muito, né? No consultório psiquiátrico a gente vê toda hora, porque eu quero fazer uma lipo, só que você olha o paciente é obeso. Então, eu vou te fazer uma pergunta, eu vou aproveitar e fazer uma consulta com você. Será que, se a gente colocar nas devidas proporções, será que essa lipoaspiração pontual pode ajudar o paciente ou não? Vou dar um exemplo. Eu estou com um paciente no consultório, ele está com 115 quilos, tem 1,80 m, e ele está já num trabalho de emagrecimento, mas ele virou para mim e falou assim... Ele é conhecido, falou, doutor Rafa, tem duas coisas que são, assim, pegam pra mim. Eu faço academia e tal, mas me incomoda demais. Eu tô com a mama muito grande, tô com uma ginecomastia e a região dos flancos me atrapalham demais. Eu posso começar a fazer uma lipoaspiração, fazer um pedaço do tratamento agora? Que isso vai me ajudar a emagrecer, eu vou me sentir melhor. Então, esse tipo de paciente que tem uma queixa específica... ou internos de coxa, que está atrapalhando o treino dele, eu acho que ele merece, deve e pode fazer. Ele não pode ir com uma expectativa de uma lipoaspiração de emagrecimento. Que vai ficar com o abdômen tanquinho, né? Acho que a questão é alinhar a expectativa, né? Mas isso aí. Mas isso é uma coisa extremamente perigosa, porque existem limites
muito bem estabelecidos de quanto % de gordura eu posso tirar em cada procedimento. E quando eu ultrapasso isso, o paciente pode ter uma anemia grave, ele pode ter outras intercorrências que são indesejáveis. Então, se a gente tiver um balanço de expectativas e do que eu vou estar entregando, o paciente que está em sobrepeso, em casos especiais, se isso estiver dentro de um planejamento terapêutico dele, eu acho que ele pode sim fazer alguma coisa. Eu acho que ajuda. Seria um motivador, assim, alguma coisa que... Motivador, às vezes, funcional. Às vezes aquela mama está atrapalhando ele a treinar, tá tendo atrito, face interna de perna. Então, ele pode se beneficiar, sim. Né? Mas tem que estar contextualizado, né? Como parte do tratamento dele. Mas... Obviamente, o ser humano tem um pensamento mágico, né? Sim. Eu quero fazer uma lipoaspiração e sair com o abdômen tanquinho e acabou meus problemas e eu não tenho mais que fazer dieta, né? Não tenho que tomar o Ozempic, Mounjaro, nada, não tenho que mais ir no endócrino, né? Isso é normal. Acho que a lipo, né, assim, pro público em geral saber, o que me consta, a lipo é mais um polimento, né? Como se fosse uma finalização para fazer um acabamento de um processo maior de emagrecimento. Normalmente é isso, não é? Ela foi discutida em várias instâncias já. Então, houve uma época que tinham lipoaspirações de grande volumes que eram propostas de emagrecimento de tecido celular subcutâneo. Esse tipo de cirurgia, ela chamavam megalipo na época. Ela teve uma série de problemas. Né? Porque quando você tira a gordura, também você tem perda de fluidos, né? Você perde um pouco de plasma, perde um pouco de sangue, né? Sim. Então, se ela é só para refinamento, não. Porque existem alguns pacientes... A gente tem que basear o nosso estudo em alguns exames, né? Tem um exame que você corta o paciente numa máquina que é o tipo de um tomógrafo. Sim. E você vê o quanto que ele tem de gordura, músculo e minerais no corpo inteiro e onde que isso está. Tem pacientes que têm pouca gordura visceral e tem muita gordura, né? Na parte externa, ou gordura e acúmulo de gordura, né? Tem lipedema, tem outras coisas. Alguns desses pacientes, a cirurgia vai ser realmente para estipar a célula gordurosa, para fazer uma citorredução. E ele vai fazer o tratamento lipoaspirativo com sucesso em mais de uma etapa. Então ela também serve, de certa maneira, para retirar um excesso de células que têm problemas metabólicos, são células que acumulam muita gordura, que têm outros distúrbios e distúrbios linfáticos associados. Então, ela tem um papel, sim. Então, ela não é só para um refinamento. Eu sempre faço uma brincadeira, que a cirurgia plástica ela pode ser 100% reparadora. O exemplo clássico, tive uma mastectomia por câncer. É uma cirurgia que não tem nenhum questionamento, né? Tem uma mama bonita, eu quero aumentar um pouco, coloco uma prótese. 100% estética. Só que existem situações que a gente está num intermediário, né? Sei lá, uma abdominoplastia. A paciente teve 4 filhos, ela tem uma hérnia umbilical, diástase reto-abdominais e um abdômen avental. É estético? Não é, né? É funcional. Sim. Mas vai um funcional com benefício estético. Igual emagrecimento, né? Claro. Eu estou com 120 quilos, emagreço, vou para 80 quilos. Melhorou minha pressão arterial, melhorou meu colesterol, todas as funções metabólicas melhoraram e eu também tive um ganho estético. Chego aqui o Roberto e fala, pô, Rafa, você tá melhor, hein? Você deu uma emagrecidinha da época da faculdade. Né? Então pode coexistir, né? Sim. E essas técnicas? Porque cada vez mais parece que tem técnica nova de lipo, hidrolipo, criolipo, não sei o que lá, lipo. Como é que funciona isso? São todas validadas pelo Conselho de Cirurgia Plástica? São todas validadas. Eu acho que a medicina, no geral, ela passou por muita transformação tecnológica. Não tem como a gente não pensar nisso e não agregar, né? Então, sei lá, uma hérnia, a gente fazia antes ela aberta, fazia uma incisão. Depois fez por vídeo, agora a gente faz por robótica. Antes a gente usava fio de algodão, depois fio de nylon, depois de PDS, depois Stratafix, depois com tela. Então essas evoluções elas vão acontecendo na medicina em geral, né? Algumas afecções que eram cirúrgicas agora não são mais. Dentro da cirurgia plástica a gente tem muita tecnologia. O que eu acho que a gente tem sempre que pensar e olhar é o quanto isso agrega de benefício para o paciente, se é fundamental ou não, qual que é o custo e qual que é a validação, né? Então, a lipoaspiração ela tem uma série de novas tecnologias que buscam não só... vou falar de exemplos que fica mais fácil. Por exemplo, o paciente já fez 2 lipoaspirações. Aquela gordura está endurecida, ela tem um tecido que endurece ali. Se eu fizer a lipoaspiração tradicional, o paciente vai sangrar mais, vai ter mais trauma. Então, eu posso usar uma tecnologia ultrassônica.
Isso aí liquefaz a gordura, quebra a fibrose, eu faço uma lipoaspiração em menor tempo, sem tanta lesão. Né? Daí tem tecnologias para retração de pele, né? Que são as radiofrequências, tem jato de plasma. Daí vai muito da experiência pessoal de cada profissional e também vai, uma questão pessoal minha, o grau de segurança que isso agrega para o paciente que não tenha complicações. A radiofrequência, que tá muito em moda, eu vou até falar o nome, posso falar o nome? Pode. Fala aí, vai fundo. Que é o Morphos Body Tight, é uma tecnologia muito segura. Ela tem uma série de parâmetros nessa radiofrequência que se a temperatura aumentar um pouquinho, o equipamento trava. Então você não vai ter nenhuma complicação para o paciente. Então as tecnologias elas também vêm com controles, né? Então não tem como, no meu ponto de vista, você oferecer uma lipoaspiração para um paciente sem comunicá-lo dos benefícios dessas tecnologias e para o que cada uma delas faz, né? Eu acho que é igual você pensar a evolução da indústria automobilística, né? Quando a gente começou na faculdade, as pessoas estavam começando a usar cinto de segurança, a gente achava que não ia pegar. Hoje, ninguém entra no carro sem um cinto de segurança. Né? Você fala assim, vamos passear de carro. O carro apita, né? Apita, né? Você não consegue andar, né? Depois teve o ABS, né? Depois vem outras tecnologias de segurança. Então, acho que sempre esse conceito, né? Uhum. Legal. Agora, se é confuso ou não, eu diria que é confuso, porque é igual agora... É um movimento... Eu acho que o movimento não é nunca especificamente de uma área. Vamos falar de carro. Carro a hidrogênio, carro híbrido, carro elétrico, carro a combustão. Quem que é o melhor, né? Uhum. Isso é quer dizer, você trabalha com todos os tipos de lipo. Porque a gente vê muito nas redes sociais, os pacientes veem, os espectadores, muito nas redes sociais, eu faço só esse tipo de lipo, que não sei o que lá. Esse tipo de divulgação, como é que influencia aí a cirurgia plástica? Eu faço todos os tipos, porque eu não consigo enxergar, por exemplo, vou falar da lipo HD ou lipo LED, lipo de alta definição. Eu não consigo enxergar essa lipoaspiração por uma pessoa que seja sedentária, que não treine muito, né? Então, eu acho que a gente tem que ter uma harmonização, né, no corpo, né? Não adianta eu colocar um abdômen de tanquinho se o resto do corpo não tá nessa vibe de treinar, de fazer ginástica, de fazer... de ter uma musculatura, um tônus muscular, né? Então, tem pessoas que querem fazer uma redução, só querem tirar uma área específica que atrapalha, né? Sim. Então, acho que a gente tem que ter esse posicionamento de até contraindicar, né? Falar, olha... Você vai fazer uma lipo LED, mas você não treina. Você acha que vai ficar... Quando você estiver na praia, estiver com o abdômen inteirinho desenhado, vai harmonizar com o restante do seu corpo? Eu acho que a gente não pode ser um executor simplesmente, né? A gente tem que trazer a experiência para o paciente entender em que contexto que ele está. Que a pressão da mídia é muito grande, né? Sim. O que você falou. Se a gente abre o Instagram, a gente tem Toda uma pressão hora, muito grande para determinados tipos de cirurgia, né? Te perguntar, quantas das suas consultas acabam se transformando em cirurgia? Se dá para pensar isso do ponto de vista de você trabalhar uma reflexão maior do paciente e aí o paciente fala, putz, doutor Rafael, eu acho que vou repensar. 70% tem conversão. Eu acho que desses 30%, alguns vão refletir, não vão operar, ou vão operar num outro momento, ou vão procurar alguém que se encaixe no perfil que elas querem também, né? Que é um perfil mais rápido, muitas vezes. Perfil mais rápido a reflexivo, né? Porque às vezes a pessoa quer isso daí. E eu acho E às vezes também, sem querer se parecer muito duro com eventuais pacientes, mas tem aquele perfil de pessoa que quer procurar o médico, que quer falar o que ele quer ouvir. Então, mesmo que você faça uma avaliação muito completa, que dê todo um acolhimento e fale toda a sua... O resultado de uma boa avaliação, às vezes contrapondo a expectativa da pessoa, a pessoa fala, tá bom, vai para casa e fala que médico ruim, ele não quer fazer o que eu quero. Então, essa pessoa vai buscar um outro médico que faça o que ela quer. Isso eu vejo em psiquiatria, não sei, em cirurgia plástica deve ser meio parecido, não? Sim, porque eu acho que tem algumas áreas da medicina que elas são muito objetivas, né? Uhum. Se você tem um tumor e ele está dentro de um protocolo, se você for em 98% dos lugares, eles vão seguir aquele mesmo protocolo, com os mesmos medicamentos e tudo mais. Agora, psiquiatria, né? Uhum. Estética, né? Uhum. Vamos falar de preenchimento labial. Sim, Exatamente. Sim. Você quer um assunto mais delicado, né? Pois é. Volumes muito grandes, a pessoa perde um pouco da fonação, a dicção não fica tão efetiva, às vezes não combina com o rosto dela, né? Uhum. Então, esse paciente, Tudo isso tem que ser por calculado, mais que você né? converse, que você explique, daí vai numa coisa muito, muito interessante, que é a nossa composição de imagem, né? Uhum.
A gente admirava a beleza no outro, né? Daí vem o narciso, ele se enxerga, né? Sim. Depois você começa a pensar no que é beleza, né? Quem eu sou. Essa composição de imagem é muito difícil, né? Vou dar um exemplo de prótese de mama, né? Prótese de mama com volumes muito grandes, né? O paciente vai ter dor nas costas, vai ter estria, né? Vai ter uma queda da mama muito mais precoce. Mas se ela, dentro do universo dela, de amizades, de leituras, de expectativas, ela quer colocar 780 ml, por mais que eu explique, e até que ela racionalmente consiga entender isso, às vezes na psique dela ela precisa desse volume. Tá. Agora, eu quero mostrar uma imagem. Você tem aí, Fernando, uma imagem de um paciente que eu quero que você analise se esse é um sucesso clínico ou não. E aí a gente vai aproveitar e entrar num transtorno psiquiátrico muito comum na sala do cirurgião, né, que é o transtorno dismórfico corporal. Eu queria que você me dissesse, esse é um caso que deu certo da cirurgia plástica ou não? Eu tô de olho no nariz para ver que momento que ele diminui, né? Foi amadurecendo, né? A A posição, o idade. ângulo. Foi envelhecendo um pouquinho. Dente. Aí começa o nariz, já reduziu. Aí já tem diferença. Aí Aí tô já olhando tem uma pra Bela. diferença. Agora eu tô olhando pra mim. Agora eu tô olhando pro Fernando. E tem mudança do rosto inteiro, né? Ele inteiro. muda o queixo, muda Aí o já são lábio, mudanças bem drásticas. o nariz vai ficando cada vez mais arrebitado. Tem quase uma busca, né? O queixo. Por mudança do padrão étnico, inclusive, né? E aí, Rafael, esse é um caso que deu certo? A semana passada veio uma paciente, ela é psicóloga, ela tem 78 anos. E ela perguntou pra mim o que é beleza. Pergunta profunda, Você, né? O que é beleza, né? Que você atende o cara de... Olha aqui, olha como vai ficando cada vez mais... Até que a pessoa fica esquisita, né? De um jeito. Mas vamos lá, o que é beleza? O que é beleza, né? Eu vou gerar uma reflexão. Acho que essa resposta ela não existe, né? Porque eu acho que nós estamos vivendo um momento agora que a gente pode falar de como eu me identifico, né? Olha a delicadeza do que a gente está conversando agora, né? Se eu posso falar para você que eu me identifico de uma outra maneira, e se agora as práticas médicas, endocrinológicas, né? Às vezes crianças de 12, 13 anos já são submetidas a hormonioterapia, às vezes por identidade de gênero, né? Eu posso falar que o Michael Jackson está errado? Como que eu faço um diagnóstico para falar que ele tem uma doença? Como que eu posso falar que essa identificação é ou não, né? Quem que vai responder isso pra gente, né? Se teve sucesso ou não, o rosto dele mudou muito, talvez ele tenha ficado muito satisfeito, especificamente com relação à condição nasal dele, se a gente analisar friamente, existem alguns problemas funcionais ali. Então eu colocaria da seguinte forma: a partir do momento que essas transformações elas têm um embasamento psiquiátrico, social, eu particularmente aceito. Mas eu não consigo aceitar quando isso traz um problema funcional, né? Então eu quero afinar demais, meu nariz afino. Chega uma hora que quando eu respiro eu prolapso a narina e não consigo respirar. Eu acho que daí a gente não pode... Isso seria uma coisa que o cirurgião plástico deveria barrar, né? Vamos dizer, o cirurgião do Michael Jackson, é que ninguém barrava ele, né? O médico deu propofol para ele dormir e tudo. Mas em algum momento o cirurgião plástico deveria ter falado, aqui não dá mais. Eu não sei como é que é para vocês, né? Por exemplo, eu venho aqui, eu quero tomar Venvance, que eu quero emagrecer, quero me concentrar. Eu passo com o Roberto, ele fala: não, Rafa, não vai te fazer bem, você não é o seu perfil. Tá. Não. Uma hora alguém pode falar bem sim para mim, né? Então a gente não consegue ter esse ciclo, né? Se a gente não falar assim, ninguém fala assim, um amigo dá para ele a receita. Então hoje em dia Você não viu naquilo que eu falei, o cara né? do Friends, você não viu que ele... Sim. Ele arrumou alguém que fornecia ketamina para ele. E era Dois médicos, era né? uma cadeia, né? Era médico, era o assistente dele, né? Eu acho que a gente tem que ter um limite pessoal nosso de falar assim, eu não me sinto à vontade em fazer por esse motivo, né? Agora,
quando que começa a interdição de um ser humano, né? Isso é uma reflexão maravilhosa. Não, maravilhosa. Por isso. Ele nem prestou atenção, mas não, eu acho que você traz, né, desde a questão da identidade de gênero e essa transformação que há décadas, né, seria impensável, né? Além disso, enfim, dentro desse tema, assisti uma peça fantástica, né, que chamava Brenda O'Brien, que ainda está circulando aí que era exatamente, enfim, algo dentro dessa história, né, de identidade de gênero. Mas eu tive, acho que para colorir, né, de uma maneira acho que mais pontual, eu tive um paciente de 16 anos de idade, um menino muito bonito, né? E aí ele começou a ficar muito preocupado que ele tinha uma retração gengival muito importante. Que ninguém, enfim, observava essa retração, só ele. Ele parou de sorrir, né? Ele parou de sociabilizar por causa dessa retração. Mais uma vez, sem que outros, né? Consultou dentista, consultou... Enfim, foi um paciente que, depois de um dado momento, eu acabei não acompanhando mais, né? A família, com algumas condições mais limitadas financeiramente, acabaram não continuando comigo. Mas, assim, esse caso eu acho que ele ilustra bem, né, a diferença entre um transtorno dismórfico corporal, né, para algo que a gente caia num outro campo. Né? Então, num outro... o quanto que essa alteração, que não é vista pelos outros e que não necessariamente está num espectro da beleza, né, mas é muito mais assim, eu me incomodo com isso... E isso traz, né, um grande prejuízo para o meu funcionamento global. Né? Pode falar no funcional respiratório ou no funcional social. Sim. Não consigo sair de casa porque a minha retração gengival... Sim, só definindo aí o que o Roberto Canton usou um termo aí que o Rodrigo também já apresentou, que é transtorno dismórfico corporal. Acho que o pessoal em casa não está sabendo direito do que se trata. É uma alteração... do psiquismo, né? Onde a pessoa começa a desenvolver preocupações patológicas mesmo. A pessoa fica descontroladamente preocupada com algum defeito na própria imagem do corpo. Esse defeito pode ser 100% imaginado por ela, ou pode ser com base em alguma coisa real que está lá, mas ela hiperdimensiona, ela exagera, ela excede o tamanho daquilo, a intensidade, ou ela supõe que todo mundo está percebendo e ninguém nem nota muitas vezes, né? E isso muda o comportamento, que acaba gerando verificações repetidas, então vai no espelho toda hora, passa a mão toda hora naquele lugar, ou então comportamentos de disfarce, que é a pessoa cobrir com o cabelo, com a roupa, de alguma maneira tentar minimizar aquela parte do corpo que ela acredita que tem um problema, um defeito. Às vezes ela até machuca a parte do corpo que ela acredita. Sim, né? Ela pode ficar... Automutilar. Conserta. Exato. E aí é claro que isso, num determinado grau, é muito disfuncional, porque gera um sofrimento brutal. Agora, não está incluído aqui casos que são congruentes com a realidade, né? Vou dar um exemplo besta. Eu tenho meu nariz torto. Se o nariz for torto mesmo, aí a cirurgia plástica é congruente, é totalmente tranquila. Pois exatamente. Mas agora, às vezes não. Às vezes a pessoa que tem o nariz alinhado... ela tem o nariz alinhado e fala, não é torto. Não, mas espera aí, eu medi. 1 centímetro para cá, 1 para cá, alinhado. O cirurgião faz toda uma proporção lá. Mas olha que interessante. Vamos falar da retração gengival. Faz de conta que dá para fazer um procedimento que você corrige essa retração gengival. Por que não, né? Por que não? Aí então, aí que está o X da questão. Porque na dismorfobia, o transtorno dismórfico corporal, se a retração gengival existe de um jeito discreto, ele vai achar hoje ela fez a cirurgia, ok, corrigiu, mas depois tem aqui uma... Sim, vai haver uma porque né? É um problema do mundo interno que a pessoa tenta resolver no mundo externo. A pessoa, até um tempo atrás, é que agora na última classificação de psiquiatria ganhou uma classificação especial para transtorno dismórfico corporal, mas ele era incluído dentro do transtorno obsessivo compulsivo até pouco tempo atrás,
E isso é bem Tanto que ele é do ilustrativo. espectro, né? Obsessivo. É do espectro, era assim, considerado dentro do espectro. Opa, o que quer dizer uma coisa obsessiva? É um pensamento que invade a cabeça da pessoa à revelia. Ela quer se distrair com outras coisas, mas não consegue. Aquilo invade a cabeça dela. O sininho fica tocando, né? É o que a gente chama de pensamento intrusivo, porque ele é um intruso. Aquele pensamento fica. Então uma pessoa cisma com... eu tenho o nariz torto, vamos supor. Eu tenho o nariz torto, eu quero me distrair, mas a ideia do nariz torto persiste. E daí a pessoa vai ter comportamentos compulsivos para aliviar aquele pensamento. O que seria no caso? Não sei, ficar olhando no espelho, ficar medindo com uma régua. Ficar puxando pra cá. Ficar puxando pra cá, não sei. Alguma coisa que ela faz repetidamente. E detalhe, existe um sofrimento associado. Não é alguma coisa adaptativa que ela deixa de lado e, tudo bem, passou. Imagina isso multiplicado por meses, anos na vida de uma pessoa. É muito E a cirurgia plástica, o paciente tende a ser aquele paciente que ou vai processar o cirurgião plástico, ou vai repetir as cirurgias, como a gente falou do Michael Jackson, porque ele não se resolve. O problema não se resolve, o problema está interno. Então, mas será que não é um problema de diagnóstico? A maior parte dos meus pacientes fazem uma cirurgia, depois de muito tempo fazem uma outra, né? Sei lá, com 30 anos fez uma cirurgia de mama, volta com 45 querendo mexer na pálpebra, né? Então, acho que tem uma periodicidade disso, de querer sempre fazer muitas coisas. Não, mas se for congruente, você perceber que realmente tem indicação, ok. Sim, eu acho maravilhoso, acho que ajuda, melhora demais a qualidade de vida, né? Sim. Eu acho que a gente tem que pensar sempre no diagnóstico, né? Que eu acho que a medicina tem que basear muito nisso, né? Sim. Aquela pessoa que está na minha frente, ela tem um discurso congruente, ela tem correlação entre o que ela vivencia, a queixa e o que eu posso fazer dentro da cirurgia plástica ou não, ou esse paciente está simbolizando alguma coisa, como vocês falaram, corrigiu a gengiva, mas depois ela vai procurar o supercílio, né? E sempre problemas que você não acompanha o raciocínio delas. Não estou vendo o que você está vendo. Mas essa fronteira, Rafael, que você está colocando, ela é muito sutil mesmo. É muito sutil. Quer dizer, até onde vai a deliberação do sujeito de poder opinar sobre como ele quer se cuidar esteticamente, as modificações ou melhorias que ele quer fazer em si, e até onde ele já está entrando num grau obsessivo mesmo. Né? Em psiquiatria, esse é um debate seminal. É onde nasce tudo na psiquiatria, essa fronteira entre o que seria o, entre aspas, normal e o que seria o patológico. Eu acho que uma boa referência é o sofrimento sempre, né? O sofrimento subjetivo. E o impacto, né, na prática do dia a dia dele. Então, uma pessoa que tem o transtorno dismórfico, a vida dela gira em torno daquilo. Uma vez eu tive um paciente que ele tinha algumas lesões de acne, era um adolescente, ele tinha menos de 18 anos, e ele só andava com o cabelo muito comprido, cobrindo o rosto. Eu mal vi o rosto dele. Depois de umas 3 consultas... Você vai falar que é emo, né, hoje em dia. Mas ele não mostrava por isso. E daí, depois de 3 consultas, ele me confiava mais, daí ele mostrou. Sim, tinham lesões de acne. Mas no meu julgamento, que é meu, ok, poderia ir para um dermatologista, acho que é mais dermatologia nesse caso, fazer procedimentos de peeling, de sei lá o quê. E talvez alguma melhora ia acontecer. Mas ele tinha uma hipervalorização daquilo mesmo. Hiperdimensionamento. Né? Hiperdimensionamento. Tinha uma lesão, mas assim, ele não era estava ativa? Ele estava em atividade? Não, era só cicatriz. Era cicatriz de acne. E ele não estava indo para a escola, ele não estava fazendo a vida dele andar por causa daquilo. Assim, e aí entra, ele podia sofrer, é permitido sofrer por uma lesão no seu rosto? Sim, é. Mas olha o tamanho do sofrimento dele, né? Parecia estar em desproporção, né? Então, mas a nossa profissão é maravilhosa, né? Que você pode ajudar na psique. Sim. E ele tem um monte de procedimento para fazer para melhorar isso, né? Mas né? Assim, por que a família levou para o psiquiatra e não levou para o dermatologista, né? Engraçado, né? Ele tinha ido já, vários. Ele tinha ido nos 2 ou 3, mas eu não sei porque ele não aderia. Eu acho que eu sei. Tem um caso maravilhoso de transtorno dismórfico corporal de um paciente que tinha um insight alto, porque a gente tem às vezes pacientes com insight baixo, que eles não reconhecem que aquilo é viagem da cabeça dele, e tem os com alto insight, falam, não, eu sei que é exagero, mas esse era com alto insight. Ele falava, eu tenho uma pinta aqui que estraga o meu rosto, mas não tinha pinta nenhuma. Você olhava, você falava, não, peraí, eu vou até pegar uma lupa para ver. Não tinha absolutamente nada. Ele reconhecia. E é um paciente interessante, porque eu sou psicodramatista, eu trabalho muito com psicoterapia.
É interessante esses pacientes porque parece que eles trazem um mantra do tipo assim, tem algo de errado comigo. O que tem de errado com você? A pinta. Quando, na verdade, tem outra coisa que está errada, né? E que está tamponada por esse pensamento obsessivo. Eu só acho que também é importante que quando a gente tem esses pacientes com auto-insight, acho que acabam sendo mais fáceis, né, de trabalhar do que aqueles que se aproximam até do baixo insight, que quase cheira um quadro delirante, né? Então, parece que, às vezes, né, tal é o grau de sofrimento, tal é a dimensão que se dá, que parece que é algo Qual que é no mais espectro mais colaborativo? delirante. Qual que é mais colaborativo no tratamento? Então, eu acho que quem tem um melhor insight vai estar mais aberto até que é insight mesmo? Aí fala pra galera. do seu próprio problema, Tá, né? valeu. Seria isso? Tá Seria, bem, tá bem explicado. Tá bem. Então, eu acho que quando você trabalha com alguém, um cliente, né, na psicoterapia com auto-insight, ele vai conseguir até fazer um vínculo terapêutico mais... que vai se sustentar mais do que aquele que não tem. Porque, na maioria das vezes, que nem esse menino que eu atendi, ele não entendia que... o que você falou, o lugar dele não era o psiquiatra, né? Não era a psicoterapia. Ele até fazia uma abordagem cognitivo-comportamental que com algumas falhas, mas, enfim, mas ele entendia que aquilo não era o ambiente legítimo para ele estar. Ele queria alguém que resolvesse o problema dele, né, em relação à gengiva, né? Que acho, com meu entendimento, esse caso é com um alto potencial de migrar devido à apresentação, né? Migrar para outro local do corpo, outras questões, diante eu acho que exatamente ter um pensamento obsessivo, assim, namorando com algo mais delirante mesmo, né? Essas percepções também acontecem muito na parte de pacientes que têm bulimia, né? Aí a gente não considera transtorno dismórfico corporal, entra no capítulo. Não, mas eu digo das pacientes que não conseguem, elas sempre se acham gordas, né? Não da bulimia especificamente, né? Sim, mas bulimia, da anorexia, alguns casos a pessoa está com 40 quilos e a autoimagem dela lá dentro. Ela se enxerga como gorda. Capítulo, né? Sai do capítulo, mas então, aí eu acho que as questões, né, de organização do ponto de vista diagnóstico e que por vezes elas migram, né, entre classificações, né, edições, né, de manuais diagnósticos dentro da psiquiatria, mas que, sem dúvida nenhuma, a base, teoricamente, é a mesma, é o olhar sobre si. Né? E você falou algo também importante, eu te perguntar, as pessoas, às vezes, elas procuram um cirurgião plástico buscando a assinatura, né, do cirurgião plástico, né? Procurando um pouco aquele jeito, a grife, assim, eu quero ficar daquele jeito que os pacientes do Dr. Fulano ficam. Sim. Eu acho que tem algumas... Eu acho que São Paulo está muito nichado, né, que a gente fala, né? Tem algumas pessoas que falam assim, eu só faço nariz, por exemplo. Daí tem o nariz do Canton, tem o nariz do Bel, e nós que somos da área, a gente olha e fala, fulano que operou, né? Sim. Você já consegue olhar e falar? Sim. Pelo estilo do resultado, né? Pelo estilo do resultado, né? E voltando ao assunto, esses 30% dos pacientes que você pega, que geralmente não vira cirurgia, tem muitos com transtorno dismórfico corporal? Você consegue identificar esse tipo de coisa? Diria que 5 a 10% sim. Olha. Sim. Um número relativamente alto, né? E tem uma outra parte também que às vezes a pessoa não consegue enxergar que o tratamento é mais global, né? O que você falou da lipo, de aspiração de pacientes com sobrepeso excessivo, né? Ele não consegue se enxergar no sobrepeso. Ele acha que o problema é específico só da lipoaspiração, né? Então não há uma comunicação, né? Acho que a gente tem que sempre tentar da melhor maneira possível. Eu sempre falo isso para os meus pacientes, né? Que o pré-operatório que eu faço é um pré-operatório bem rigoroso. Eu falo que é uma janela de oportunidade para você fazer outros diagnósticos, né? Em cardiologia, né? Semana passada eu fui operar uma paciente, ela estava com uma alteração cardiológica. Passou no cardiologista, está resolvido o problema, né? E eu acho que isso aí tem que se estender para a área
da nossa psique, né? E eu acho... eu abro também essa fala. Acho que a própria psiquiatria também, na nossa avaliação, é uma oportunidade de outros diagnósticos, né? De você, Nem sempre enfim, chega né? pra gente, né? Mas você assim... vai direto pro cirurgião plástico. Não, mas não especificamente, né? Sobre, sei lá, a gente pede um eletrocardiograma, tem uma alteração, né? Em bloqueio de ramo, você não vai usar um antidepressivo e a pessoa vai ficar, né, ciente do bloqueio de ramo do coração, enfim, né? Na condição cardíaca. Eu entenderia que também, quando você fala... Eu que falei, né, sobre essa assinatura, né, estética, né, eu acho que o mais difícil é você personalizar, de fato, né? Imagino eu, que até desejei um dado momento ser cirurgião plástico, eu preciso confessar os Como meus. sempre, o Poli ele já jogou. Quando o Oscar veio aqui, ele já era um jogador de basquete. O filho veio, ele era um maratonista. Nunca joguei basquete. Ele já correu uma cirurgião plástico. Olha que maravilha. Não é porque eu achava, como eu fiz artes plásticas antes da faculdade, Olha aí, né, é o poli-homem, cara, eu tô falando. Não terminei, mas, né, achava na minha insanice que, na minha insanidade que o ter, né, acho que uma certa vocação para o desenho, para a pintura, ser um facilitador, que não é, na verdade, né, algo que pode agregar. Eu conheci grandes cirurgiões absolutamente desastrados, né, assim, pessoas que quando entram na cirurgia são absolutamente precisos. Eu acho que a plástica tem um componente ligado com a beleza e com a estética, né? O próprio Pitangui tinha uma relação com a arte muito grande, né? Eu acho que ela existe. Eu acho que não é... Eu acho que sim. E acho que a gente também às vezes fica com a impressão que as coisas são muito distantes, elas não são tão distantes, né? Querendo ou não, quando tá falando de cirurgia plástica, a gente tá falando de dor psíquica, né? Se você parar para pensar racionalmente, é um passo grande, né? Você entrar numa mesa cirúrgica para mudar uma pinta que tá te incomodando, né? Não é tão simples, né, gente? Você já negou peremptoriamente uma cirurgia? Você falou, não vou operar porque não tem nenhuma indicação? Já. Tem uma brincadeira na cirurgia que fala assim, que você deve o sucesso aos pacientes que você operou bem e a fama aos que você não operou, né? Você não operou, né? Exatamente. Saber falar não é importante. Mas esse não é uma punição, é uma proteção, né? Lógico. Uma proteção. Um cuidado. Um cuidado. É igual eu te pedir Rivotril, você falar, não, Rafa, você não pode tomar Rivotril por A, B, C, D, E, né? Então eu acho isso muito importante e eu acho que isso tem que ser mais frequente na estética, a gente entender que a gente tem um papel não só de formação de opinião, mas um papel de condução, de poder falar que aquele procedimento está contraindicado. Porque se a gente abrir mídia social, se a gente abrir a tela do computador, nós vamos encontrar inúmeras pessoas com o rosto deformado. Porque determinadas indústrias e determinados movimentos macroeconômicos falaram que o meu rosto tem que ser um queixo quadrado, uma boca voluminosa, um buraquinho no centro e um malar projetado e um quadrado. Então, a gente tem que conseguir voltar a pensar que existem mais de 6 formas de rosto. A gente tem que conseguir mostrar para a pessoa se ela tem um rosto oval, triangular, quadrado, redondo. Que é uma característica dela, né? Étnica. Porque até, você não força demais, né? Foi essa brincadeira que você falou, deu certo ou não deu certo. Intimamente, todo mundo tem a resposta, se deu certo ou não, né? Todo mundo tem essa resposta. Mas eu acho que nós temos que ter uma postura profissional e ética de conseguir valorizar às vezes, traços de ascendência do paciente, né? A gente está falando de rinoplastia, alguns colegas têm assinatura, né? Eu não posso pegar uma menina italiana que tem um nariz um pouco maior e fazer um nariz para ela em inglês fino, né? Sim. A semana passada estavam 2 pacientes juntas, uma tinha operado o nariz, a outra não, né? E a menina que não operou, ela é italiana. Ela falou assim, doutor Rafa, já me falaram para operar o nariz, mas eu adoro o meu nariz, eu acho ele grande, combina com o meu rosto. E combina, tá no rosto dela. Tá ótimo. Tá lindo, né? E tem aquela história, né? Às vezes o paciente vem de outra clínica, né? O meu nariz está bonito? Sim, o seu nariz está bonito. Mas faltou a segunda parte da resposta que a gente não pode dar. Mas ele não está combinando com o seu rosto. Né? Sim. Porque você é um... Não é só a sua nariz, ascendência, né? é sírio-libanesa e você perdeu um pouco dessa característica. Até uma coisa que eu sempre quis conversar com vocês. O que acontece com a minha psique, com meus laços familiares, né?
com as minhas ascendências e com minha autoimagem e com a minha imagem familiar, né? Como que eu fico, né? A minha estruturação psíquica a longo prazo, né? Porque assim, a gente tava mostrando o Michael Jackson. Eu achava o nariz dele o máximo no começo. Eu gostava. Sim. Eu gostava, achava que combinava com ele. Não achei que ficou melhor, entendeu? Ele, em reportagens, disse que tinha um trauma muito grande, que o pai falava reiteradamente que ele tinha um nariz muito grande. Aliás, o pai do Michael Jackson é sempre descrito como alguém muito ruim, né? Depressivo. Que ele teria criado esse trauma, né? Mas geralmente isso pode acontecer muitas vezes desde a infância, a pessoa ter algum traço muito negado, ela pode querer mudar isso. Sim. Mas você pode mudar e continuar com as suas características étnicas, né? Sim, não tô falando que a menina é italiana ou síria, não tô falando que ela não precisa operar, mas eu não posso transformar aquele nariz numa estrutura que não converse com o resto, né? Entende? Então, de alguma forma... Tudo, né? Em tudo, na mama, né? Eu não posso alterar demais, eu não posso fazer uma lipo que não combine com todo o outro contexto, né? Então, de alguma forma, entra numa parte subjetiva do cirurgião plástico, de você olhar e falar, não, eu tenho que seguir e o correto para o seu nariz é isso, é mais ou menos isso. Tem isso? Tem. E eu acho que é o que eu estava colocando, não é a assinatura do cirurgião, né? Mas é o corpo do indivíduo. Sim, acho é o que mais correto, né? Existe um desafio que acho que é maior, imagino eu, do ponto de vista técnico, você produzir algo, né? Você operar o nariz e que ele fique mais harmônico do que você replicar aquela cirurgia que você faz para todos os narizes e que vai sair, enfim, podia já colocar vou fazer cirurgião plástico colocar aquela carinha, né? Eu vou fazer uma citação. Tem um professor nosso do HC, que é o Dr. Júlio Moraes Besteiro, que ele dá a aula mais bonita de nariz que eu já vi em congressos internacionais. Ninguém bate a aula dele. Que ele fala uma coisa que é muito, muito legal, que a gente não para pensar. Por exemplo, o cara é cirurgião plástico na Turquia. É um tipo de rosto. Sim. O cara é cirurgião plástico na Alemanha. É um tipo de rosto. Preponderante, né? Sim. No Brasil a gente tem judeu, japonês, coreano, italiano. E tem as miscigenações disso. Então também não é muito fácil no Brasil você conseguir encaixar nisso, né? Que você vai tendo... Você vai aprendendo a sua técnica, A miscigenação é muito Você grande. é bom naquele golpe, né? O Roberto foi um lutador Difícil, de né? taekwondo. É Poliomem. que ele fala porque ele é lutador de jiu-jitsu, só falar que ele é mestre, né? Mas Você não é também no jiu-jitsu, não? Não, nunca fui. Olha, é raro, né? Ainda não fui. Ainda não fui. Ainda está aí trabalhando. Mas é isso, tem isso também, não. Nosso país é um país, né? Sim, isso Por isso que é o passaporte mais valorizado no mundo do crime, Verdade, né? não Porque tem um padrão, né? brasileiro, pode ser qualquer um de nós, né? Tem indígena, temos todos, né? A gente tem Exato, uma pode ser pluricultural, né? Asiático, pode ser mais negro, pode ser mais tudo. europeu, tanto Pode ser faz, tudo, né? né? Tudo brasileiro é tudo, né? Isso E o que se procura mais hoje numa clínica de cirurgia plástica? Não sei se a gente pode dizer isso objetivamente, mas cirurgia de mama, aumentar mama, diminuir mama, nariz. acho que a primeira de todas é a lipoaspiração. Né? Na minha clínica, né? Eu, como eu falei, assim, especificamente Rio, São Paulo, Brasília, esses grandes centros acaba sendo muito nichado, né? Cada um acaba fazendo mais uma área, né? Mas acho que cirurgia geral, o que é mais feito é lipo, depois é mama. Né? Estatística geral do país, né? Sim. Acho que são os principais. E tem uma... Agora, a gente tem também tem que... a gente está falando... Quando a gente fala medicina, cirurgia plástica e estética, né? Eu acho que um dos procedimentos mais feitos é botox, né? Harmonização facial, né? Tem... Isso Cara, aí esse lance de harmonização facial tá imensa, tá né? perdendo o Imenso. controle, né? Agora, Assim, quem não acho tem condição de fazer harmonização facial ou cirurgia plástica, usa os filtros no Instagram. A pessoa fica deformada, mas ela acha que ela tá linda. e quando encontra pessoalmente, não tem Não tem nada. nada a ver. Eu também, né, utilizando esse veículo para informação do nosso público, não tem, né, pós-graduação em cirurgia plástica ainda, né? A pós-graduação que não seja residência médica, Ainda né? não. Como a sociedade dermatologia, é muito por rígida, exemplo. Para né? cirurgia não tem nenhuma especialidade cirúrgica. Não tem. Não tem. como, Só né? tô... porque hoje, né, para o público que não tenha conhecimento de fato,
Mas existe a modalidade, né, pós-graduação, que o indivíduo vai lá e faz, né, um encontro mensal, né, onde sexta a domingo ele está, vamos dizer, submerso, né, dentro daquela conhecimento específico, como tem na dermatologia, de duração de 2 anos, acho. Diferente de alguém que faz a residência, né, que faz a clínica, né, por 2 anos e mais alguns anos para a especialidade, onde está full time, né, dentro do hospital, vendo outros colegas, conhecendo outras especialidades, não só cirúrgicas, como médicas também, tendo aproximação não que cirúrgicas com a não sejam médicas, né? Não. Deixa eu Aí, por que eu digo isso? Né? Porque a gente ouvia até outro dia a expectativa de algumas pessoas não é mais nem fazer a residência médica. Não é fazer a pós-graduação, que é mais rápida e ela consegue nichar mais o campo dela. Isso, por incrível que pareça, né? E, mais uma vez, aí a gente cai nessa questão onde a pessoa perde esse olhar amplo, né? Onde, que eu acho que, mais uma vez, é fundamental, onde você, ao invés de promover a melhora da imagem desse indivíduo, é você colocar a sua marca nesse indivíduo. Então, todo mundo sair quadradinho, né? Com dente mas que a tendência, né, do momento, né? Tipo... Eu tenho uma impressão seguinte, olha, os produtos, as coisas elas vão aparecendo na sociedade, né? Então, sei lá, 30, 40 anos atrás apareceu o celular, né? Esse público que consumiu o celular no começo tinha que ter um poder aquisitivo muito grande, era muito nichado, né? Depois, com o tempo, isso foi indo para outras classes, e agora a gente tem uma popularização dessa tecnologia porque ela é muito utilizada, né? Então, quando você tem um procedimento, uma tecnologia, alguma coisa que ela é muito utilizada, ela é muito aceita pela sociedade, ela vai ter um spread, ela vai abrir e todo mundo vai usar, né? Então, essa democratização ela é muito boa, né? Todo mundo vai ter acesso às coisas, né? Misturando um pouco as respostas, né? Falar de formação é muito difícil, né? Que a gente é um país que a gente não consegue regulamentar muito nem o ensino básico, né? Nem o fundamental, né? E a gente está discutindo uma pós-graduação, né? O cara já fez 6 anos de faculdade de medicina, daí ele vai fazer 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de plástica, ou 2 anos de clínica, mais 3 anos de dermato. Chega alguém no meio do caminho, a indústria farmacêutica, a sociedade, e fala, peraí, mas para aplicar um botox, não precisa de tudo isso, né? Então nós temos outros profissionais fazendo isso, e não médicos também, no mundo inteiro. Por que a cirurgia plástica acaba fugindo um pouco disso? Porque, querendo ou não, é um procedimento cirúrgico, né? Com bases anatômicas muito profundas, né? Para você fazer uma incisão para tratar um rosto, você pode lesar um nervo facial, você pode ter uma deformidade facial irreversível, né? Complicações. E a gente acompanha complicações de profissionais de outras áreas que vão se arriscar nessa seara, porque é um terreno complicado, né? Eu imagino que posso estar sendo injusto, mas os profissionais de outras áreas não necessariamente têm esse olhar da saúde mental como você faz, né? Esse olhar do quanto aquilo, na verdade, reflete uma insatisfação interna da pessoa, né? Sim, mas eu acho que isso é um paradigma que tem que ser quebrado, né? A estética ela não pode ser reflexiva. Você tem que entender por que você quer aquilo, né? Sim. Se a gente não conseguir quebrar esse paradigma, se a gente não conscientizar o público, se a gente não conversar, né? A harmonização facial é o exemplo típico disso, né? E eles têm uma vantagem, porque eles podem pôr no Instagram antes e depois. Os médicos não podem. Agora está liberado. Está liberado? Médico também? São movimentos disruptivos, né? Então tiveram alguns colegas que fizeram, que foram chamados para conversar, né? E foi sendo explicado, olha, o mercado é assim, assim. Então, seguindo alguns preceitos éticos, você pode fazer isso, né? Depois, porque eu acho mas acho que é natural, né? Também é muito difícil, né? Você optar por fazer uma coisa que você não possa ver um resultado de alguém que fez anteriormente, né? Eu vi uma pseudopsiquiatra ainda, que eu vi um antes e depois, ela mostrava uma foto de uma paciente, não era brasileira, óbvio, nesses
tiradas quando são presas, né? Bem cara de acabada, emagrecida, né? Ah, ela drogada e agora a minha paciente, eu adoro quando os meus pacientes ficam assim. Muito. É demais. Eu te perguntar, e qual é e se tem uma significante procura do seu trabalho para corrigir cirurgias feitas, mal sucedidas e feitas por outros profissionais não médicos? Tem bastante, porque a minha formação, eu demorei um pouquinho para chegar a 100% no consultório, ser só estética, né? Eu acabei minha formação de cirurgião plástico, fui fazer microcirurgia reparadora, que é uma área que faz transplante de tecido para correção. O paciente tem um tumor grande no rosto, perdeu um osso, a gente vai, pega um pedaço do osso da perna dele, a fíbula, transplanta para cá, leva pele, músculo, repara, né? Uau. Então, primeiro eu fiz isso. Depois eu trabalhei muitos anos no Hospital da Santa Casa de São Paulo, que era o HGG, fazendo cirurgia plástica reparadora. E nesse caminho, a gente acaba conhecendo muitos colegas que vão te encaminhando os pacientes que têm complicação, né? Tratei muito paciente que teve complicação daqueles injetáveis, sabe? Tipo de uma famosa que ficou internada, que ficou em sepsia, né? Por PMMA, por Aqualift. Sim. Então você acaba tendo no consultório uma referência para os outros colegas, né? Então o colega está lá no pronto-socorro, está na clínica dele, chega um paciente com uma complicação, ele vai lembrar da pessoa que faz bastante reparadora, né? E eu gosto muito, acho que... Mas hoje você faz mais estética mesmo. Mais estética. Acho que 60%, 70% estética. Mas eu ainda tenho bastante caso de tumores, de reconstruções, de complicações de outros procedimentos que a gente trata. Que esse também é um princípio legal, né? A gente fala quem que pode tratar, quem que pode fazer, quem que não pode fazer. Eu acho que você pode fazer... Quando você se formou médico, você pode fazer a cirurgia cardíaca, não pode? Pode. Uma neurocirurgia? Teoricamente você pode, né? Não tem uma legislação que fala que você só pode operar a cirurgia cardíaca depois de 6 anos de cirurgia cardíaca, né? Não existe essa regulamentação. Mas acho que um bom princípio é o seguinte, que você consiga conduzir e tratar as possíveis complicações daquilo que você faz, né? Eu vou falar que eu sou terapeuta hoje, sento em casa e começo a atender os pacientes. Né? E quando o paciente deprimir, quando o paciente precisa de uma internação, e quando ele tiver uma tentativa de suicídio, né? E quando a coisa começar a degringolar, né? Ele tiver um surto psicótico, eu vou conseguir tratar? Não vou conseguir, né? Mas aí entra aquilo, por que a medicina tem especialidades? Porque o conhecimento foi ficando muito grande em medicina e não dá conta, não dá para você acompanhar tudo em todas as áreas e ser um grande médico que faz tudo de tudo. Então as especialidades estão aí, mas existe uma raiz comum que é ser médico, que vai fazer você, antes de prescrever, por exemplo, um tipo de antidepressivo tricíclico, avaliar um eletrocardiograma, com a preocupação de ver se tem uma certa alteração cardíaca que contraindica o uso daquele remédio. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque essa é uma coisa muito da base médica. Um dermatologista que vai lá avaliar um paciente com uma questão estética, mas identifica uma alteração na pele que pode sugerir, sei lá, um lúpus, uma rosácea, alguma coisa... Doenças graves, às vezes. Exato. Tem uma manifestação cutânea alguma coisa que é patológica, né? E o sujeito não está nem aí para aquilo, e o médico, por ser médico, tem uma base clínica, ele fala, não, isso daqui, a coisa estética é até secundária, vamos cuidar dessa sua questão clínica e então a parte estética vai ser atendida. E isso em todas as áreas, né? Porque senão dá uma impressão que a gente perde muito tempo fazendo medicina meio à toa. Por que a gente não entra numa faculdade de psiquiatria, por exemplo? Você não precisa ser médico, vai ser psiquiatra direto, não é? Não, imagina quantas comorbidades que podem... Psicose lúpica, hipotireoidismo induzindo depressão, o que mais? Enfim, uma série de outras questões que têm base clínica e que se a gente não tem formação médica, como a gente faria? Né? Enfim, e até o segmento, né, como é que se fala? Em acompanhamento conjunto com pacientes de outras áreas. Né, numa interconsulta, aí, às vezes hospitalares, ou um paciente que passa na cirurgia plástica, mas também tem uma questão dismorfofóbica associada. Poxa, você tem uma base médica em comum, a gente fala a mesma língua. Sim. Né? Então isso eu acho essencial mesmo. Né? Que é tratar o paciente globalmente, né? Exato. Não é que o paciente tem um distúrbio dismórfico que ele não vai ser operado. Ele vai ser operado e vai ser tratado, né? Pelo colega psiquiatra. E essa visão só vem com formação, né? Não tem jeito. E é interessante, né? Porque o que você está trazendo hoje, eu acho que é muito importante, porque
Tem também aquelas pessoas que veem o tratamento estético de um jeito pejorativo, né? Ele está fazendo tratamento estético, tudo. Mas pode ter um sentido na saúde global da pessoa, Sim. né? Sim. Tem uma coisa... Desculpa, pode falar, Rafael, depois eu coloco. Eu sempre penso que a gente tem que ter uma base biológica nas coisas. Eu acho que a nossa área a base nossa tem que ser biológica, né? Em tudo, né? Em tudo que a gente vai fazendo. E que a gente fez aquela brincadeira no começo, o que é beleza, o que não é beleza, né? Tem a criança de 3 anos diferente de uma beleza de uma senhora de 80, 90 anos, mas cada um deles tem uma beleza, né? Não é porque eu envelheci que eu perdi meus atributos de beleza, né? Isso é importante, isso, né? Quer dizer, a pessoa tem que saber envelhecer também, né? E nós, na sociedade, a gente tem que começar a enxergar o belo que existe em cada fase da nossa vida. Né? Que a gente está falando de beleza, a gente não falou de juventude, né? Não. A gente associa muitas vezes a beleza com a juventude, né? Sim. Essas volumizações, essas coisas todas, né? Mas só voltando até numa fala que você trouxe, da inteligência, da capacidade, vamos dizer, até de resolução de problemas, da aceitabilidade social. Quando a gente está, né, nessa faixa aí de 30 a 40 anos, 25 a 45 anos, chutando aí de alguma maneira, onde ainda a gente não tem um certo etarismo, não é? Da questão da beleza, você não tem essa inserção plena, não é? Como você tem... Não sei se eu fui claro na minha pergunta, mas... Eu nem percebi que era uma pergunta. Era uma pergunta? Eu juro que eu não entendi que era uma pergunta. Era uma pergunta. Eu acho que ele vai fazendo a pergunta e ele vai esquecendo o que ele ia Não, perguntar. na verdade é que eu vou... Meu pensamento é mais rápido. Até depois eu acho que a gente podia dar um jeitinho dele. Mas voltando, a questão da beleza, você falou, e da questão etária, não é? E eu acho que a gente atribui a beleza à juventude. Sim. Mas seria uma falha? Eu acho que é uma falha, né? Eu acho que é uma imensa falha. Mas eu posso acho colocar... Uma imensa olha falha. só. Agora com 54 anos de idade, eu acho que é absolutamente imensa falha. Quando eu tinha 30, 25... Não era tanta falha. Não era tanto, né? Mas ó, só para pimentar essa questão, olha que interessante. Uma vez eu estava vendo a respeito, né? Por que onde vem essa ideia da gente considerar algo bonito, né? Um ser humano considerar outro bonito? Evolutivamente, a gente foi meio que selecionado para associar traços saudáveis com a gente considerar que aquilo é bonito. Então, itens como simetria, pele corada, enfim, proporções, a gente considera isso bonito porque não há uma doença muito aparente ali. Existe uma deformidade, alguma questão que seja sugestiva de uma ausência de saúde. Então, a base da gente considerar, né, a essência, lá na raiz de considerar o que é belo, tem muito a ver com isso, uma coisa meio biológica mesmo. Como né? Você vai escolher geneticamente alguém saudável. É coisa da proporção física mesmo. Da né? mesma forma que alguns tipos de preconceito têm a base nisso, né? Também. Se eu também. tenho a fêmea tem ali 2 cavalinhos, um cavalinho manca, não vai conseguir correr tão bem, né? Ela Exato. despreza, deixa de lado, né? É que quando a gente fala em preconceito, a gente está colocando já uma leitura humana, né? Sim. Eu estou falando uma leitura muito seca, muito crua. A natureza não tem os nossos sentimentos, Sim. né? De certo e errado, de bonito e feio. A natureza é muito... Você vê, o passarinho que nasce primeiro empurra o outro para fora do ninho. Então, ele é cruel. Que cruel? Quem é cruel ali? Ele não tem o sentimento de crueldade, né? O leão mata a zebra não porque ele é malvado. Então, o leão assim, mata o filhote. Ele mata o próprio filhote leão, quando ele macho, domina, né? Quando ele domina, ele mata o próprio filhote. Ele mata o filhote que era do outro, na real. Pra não crescer e não crescer os genes do outro ali outro, nas fêmeas dele. Mas enfim. No Rei Leão. Né? Você assistiu o Rei Leão? Simba. Vai lá. Mas essa questão, né, do que é belo, às vezes tem um pouco essa base, né, que as pessoas vão buscando o que é saudável. E por coincidência ou não, aonde que estatisticamente reside a saúde mais abundante nas faixas etárias do ser humano? Na juventude. Né? Sim, mas eu acho que também tem, óbvio, uma questão que não dá para tirar da gente hoje, a questão cultural. Né? Então, até do ponto de vista estético, você tinha um apelo para propagandas e tudo mais, né? Quando a gente ainda tinha televisão e via televisão com frequência na TV aberta, você tinha um perfil X, né, que era colocado como belo.
Aí você teve uma abertura, né, um pouco para as outras raças. Então, havia um predomínio sempre, né, do homem branco, olho claro, né, bonito. Tipo você, assim. Assim forte. Né? Só falta um forte. Né? E isso foi sendo revisitado, que eu acho que é absolutamente bacana. Né? Então, você vai... a própria sociedade vai questionando, né, alguns padrões de beleza que pode ser que tivesse lá atrás, né, mais ligado a algo biológico, mas que vai se transformando ao longo do tempo. E até mesmo a questão da idade, hoje a gente tem uma longevidade maior, né? Sim. Então, assim... Tem uma entrevista legal da Cláudia Raia falando que o ginecologista dela cita que não existe no livro como lidar com uma mulher de 50, 60 anos de hoje em dia, né? Se a gente pegar os noticiários... Antigamente era um senhor de 40 anos, né? Sim. Um idoso de 54 anos, 50... Né? Então mudou, 54, né? não entendi porque 54. Então mudou demais, né? Então a gente também está vivendo uma nova perspectiva e realidade, Sim, né? essa longevidade da mudou população, tudo, né? De fato. Quanto que era a sobrevida de um cara em 1940 no Brasil? E hoje você vê uma pessoa, uma mulher, um homem de 54, você não dá essa idade, né? Você... Não dá. E muito por causa de tratamentos estéticos, muitas vezes. Diria mais, às vezes eu tenho pacientes... Eu operei uma menina essa semana, fui passar visita no quarto, fiquei conversando com a mãe dela, ela me falou assim, doutora, eu tenho 82 anos. Eu achei que ela tinha 62, 60. Tem pessoas que são impressionantes, né? E ela é uma pessoa que ela se cuida do ponto de vista estético. Ela faz um botox, ela faz um peeling, ela fez uma cirurgia de pálpebra, né? E eu acho que isso daí também conta muito, né? E é tudo feito para manter o rosto mais jovem, né? Sim. A gente entra um pouco no que você estava falando da evolução, né? E tem a questão da atividade física também, né? Muitas pessoas que aparentam juventude. Alimentação, né? Alimentação, práticas físicas, tudo isso é um conjunto. Isso é muito legal, né? A gente pensar que muitas vezes a beleza ela se aproxima do que é mais saudável do ponto de vista né, de biológico global, mesmo, de exame global, né? Sim. Agora é falado demais, né? Preservação de massa muscular é um indicativo de sobrevida para inúmeras doenças, né? O cara tá internado com Covid na UTI entubada. O cara vai e mede a coxa do paciente. Ele tem uma coxa musculosa com mais massa magra. Esse cara ele sobrevive mais. E aí entra numa coisa que é dentro do transtorno dismórfico corporal, que é a dismorfia muscular. Né, que também foi conhecida como vigorexia, das pessoas quererem cada vez mais músculos e nunca estarem satisfeitos, tomarem anabolizantes, etc. É uma epidemia, diga-se de passagem, né? Hoje em dia isso está... É uma epidemia, mas, enfim, né, tem sempre às vezes um colega responsável aí, né, por isso. As mulheres estão com a voz grossa. Assim, acho que é o que é complicado. Até, enfim, você está tendo... A gente estava falando, né, de chip de beleza. Você tem um apelo, né, a uma intervenção estética que nem sempre está relacionando direto a uma dismorfia ou a uma vigorexia, mas que o indivíduo quer ter, enfim, né, um volume, ter mais massa e vai, enfim, indo num caminho um pouco delicado. Eu queria voltar um pouquinho, se todos me permitem. Se você teve o inverso, assim, uma pessoa que fez uma cirurgia, por exemplo, uma rinoplastia e... não se reconheceu, não que não tenha ficado satisfeita com o resultado em si da transformação estética, mas que não talvez se reconhecesse tão mais, vamos dizer, né? Nós temos, sei lá, 20 anos onde você tem uma cara, aí de repente você faz uma cirurgia onde muda, né? Você já teve alguma coisa nesse sentido? Eu não tive na minha clínica, mas eu já acompanhei uma paciente que ela sai de férias, ela faz múltiplas cirurgias, faz 3 cirurgias ao mesmo tempo, 2 faciais e uma corporal. E quando ela volta para o trabalho, ela tava linda, estava muito mais bonita do que ela tinha um padrão anteriormente dela. E ela também pintou o cabelo. E quando ela chega no trabalho, alguns colegas não a reconhecem. A olham com admiração, ambiente grande, multiprofissionais,
e algumas pessoas não a reconhecem. E essa pessoa ela acabou ficando internada com um quadro de depressão pela alteração que ela teve. Ainda que fosse uma alteração positiva. Ainda que fosse positiva, ela não se reconheceu, não da se medida que os reconheceu outros e não socialmente reconheceram reconheciam. ela. Então ela teve uma quebra do... Psiquicamente isso é muito delicado, né? Imagina uma vida com a sua autoimagem internalizada e de repente tudo muda, os seus vínculos sociais olham para você e estranho. E tem muita gente que nega, né? Não fiz nada. Tá no... Essa não dava pra... Dormi bem, descansei bem, né? Essas coisas. Tô amando. A pessoa parece toda limpada e não fiz uma dieta. Só umas abdominais a mais aí. Toda manhã uma abdominal. Olha, eu preciso dizer que o papo tá muito bom, mas infelizmente a gente vai ter que ficar por aqui. Vamos começar com as suas considerações finais, Dr. Roberto Conton. Amanhã a gente sai daqui porque ele vai falar bastante. Eu agradeço bastante assim, você ter aceito o nosso convite, o meu convite especial. E trazer um olhar que é, enfim, tão profundo sobre algo que pode ficar na pele. Muito bom. Apenas, né? Quer dizer, você traz um olhar e alguns questionamentos aqui que até me fizeram refletir bastante. Eu só vou aproveitar para falar o número... Mentira. O número da minha conta? Não, mentira. Ele quer fazer uma consulta agora? Não, é ver uma que onde você pode melhorar? Quando você falou, só para falar de uma vivência que eu tive, inclusive nessa questão de identidade de gênero, de um paciente, né, que estava em um processo... ainda não estava em transição, né, mas... pegou e acabou mutilando uma das mamas, né? Automutilação. Automutilação. Então, eu acho que essa questão ela é muito complexa. Quando você, né, trouxe a questão das cirurgias, né, de transição e tal, que são, acho que, um ponto específico que a gente até, de repente, poderia ter um dia, né, só para abordar isso, mas para refletir a importância que é, né, uma cirurgia para o indivíduo, né, pode ser vital até, né, como uma questão, essa ponderação que eu gostaria de fazer. Muito bem. Ricardinho. Bom, agradecer mesmo, Rafael, sua presença. Você trouxe um ponto de vista aí da cirurgia plástica sensível, profundo, valorizando que os procedimentos estéticos não são uma banalidade superficial, né? Isso pode melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão num sofrimento, às vezes há anos na vida, e finalmente elas podem superar aquilo, né, com a ajuda de uma correção estética. E lembrar as pessoas, então, que a estética delas merece ser valorizada, né? Não é uma questão tola, é uma questão que tem a ver com qualidade de vida. E essa associação entre o externo, né, o mundo externo, aparente, estético, e o mundo interno, emocional, tem que ser sempre avaliado em parceria. E aqui estamos nós também, os psiquiatras, para contribuir com isso, não é? Muito obrigado, então. Eu gostaria de agradecer você e dizer que é muito interessante a gente ver, né, que a busca pela estética pode significar um problema de saúde mental, por exemplo, o transtorno dismórfico corporal, mas também pode conduzir a uma saúde mental, né? Pode fazer a pessoa se sentir mais feliz com ela mesma, pode corrigir algumas insatisfações e fazer com que ela fique muito mais feliz, né? Então, eu acho que a grande contribuição sua hoje foi a gente convencer as pessoas de que a estética ela não necessariamente é algo fútil, algo superficial, mas tem raízes bem profundas, né? E que ajudam bastante na saúde. Agora cabe a você, Rafael, o monopólio da última palavra. Bom, primeiro de tudo, estou reencontrando velhos amigos. É uma honra estar aqui com vocês, agradecer o convite. E eu queria falar uma coisa para finalizar, que a estética ela é transformadora, né?
mas eu acho que a gente tem que sempre fazer um bom círculo. Eu sempre falo isso na minha vida pessoal. A gente tem que se cercar de pessoas que consigam olhar para nós e enxergar além dos nossos desejos, né? A estética vai te transformar, a cirurgia plástica vai te transformar, vai melhorar a sua qualidade de vida. Às vezes questões de anos que estão ali te incomodando e trazendo sofrimento, como o Abel pontuou tantas vezes, podem ser resolvidos, mas sempre busque um profissional que consiga te enxergar como um todo, né? Como um ser, aquela velha história do biopsicossocial, né? Que pode voltar, né? Que eu acho que aí a gente tem uma chance de um sucesso muito maior e você pode ir além em todas as esferas da sua vida. Eu acho que esse é o mais importante. Perfeito. É isso aí. Perfeito. Nós conversamos aqui com o Rafael Batista, cirurgião plástico, uma conversa muito bacana, e discutimos a estética e a saúde mental. Para que esse projeto dê certo, eu peço novamente para vocês que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative os sininhos das notificações, comente e compartilhe com seus amigos. Ok, pessoal? Tchau, Ricardo. Tchau, Roberto. Falou. Tchau, Rafael. Até a próxima. Tchau. Uhul. Yeah.